TVC, a TV do Correio da Manhã. Começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, 26 de março, e você vai ver a seguir. Gasolina aditivada chega a R$ 7,39 em Petrópolis. Guarda Civil Municipal conduz homem para a delegacia após ameaça contra a funcionária do Restaurante do Povo no centro de Petrópolis. Homem é preso tentando furtar uma motocicleta em Petrópolis. Motocicletas barulhentas com irregularidades são apreendidas em Petrópolis. Ação conjunta na comunidade do Alemão resulta em grande apreensão de drogas em Petrópolis. Coronel Silvio Guerra assume comando da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Polícia Federal realiza operação contra fraudes na Caixa Econômica Federal. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E o preço do combustível segue aumentando aqui em Petrópolis. Na terceira semana de março, o preço máximo de revenda da gasolina aditivada chegou a R$ 7,39. No intervalo de apenas uma semana, o valor subiu 30 centavos, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Apesar das fiscalizações por parte do Procon, o preço da gasolina não para de aumentar em Petrópolis. Da segunda semana para a terceira semana de março, o valor máximo de revenda da gasolina aditivada aumentou 30 centavos e alcançou o patamar de R$ 7,39. No período, o preço médio de revenda chegou a R$ 7,06, um aumento de 11 centavos se comparado à segunda semana do mês. A gasolina aditivada geralmente é mais cara do que a comum por conta do custo de produção, que envolve a adição de agentes, detergentes e dispersantes, com o objetivo de limpar o motor. Mas a gasolina comum também contabilizou um aumento de 30 centavos e chegou a R$ 7,19 no valor máximo de revenda. O preço médio de revenda da comum também registrou um aumento de 10 centavos e alcançou R$ 6,95. Em razão dos recentes aumentos, o Procon Petrópolis realizou nos últimos 15 dias uma ampla ação de fiscalização em postos de combustíveis no município. Ao todo, 53 estabelecimentos foram vistoriados, número que corresponde à totalidade dos postos em funcionamento na cidade e nos distritos. Durante a operação, os fiscais solicitaram e analisaram notas fiscais de compra dos combustíveis com o objetivo de comparar os valores praticados antes e depois dos reajustes, junto às distribuidoras. Foi identificado um aumento médio de cerca de 10% no custo de aquisição, o que se refletiu nos preços repassados ao consumidor. Enquanto isso, os petropolitanos seguem satisfeitos com os preços cobrados nos postos de combustíveis. Um absurdo. Um absurdo. Chega final do mês, fica difícil, né? Bastante, bem difícil, muito complicado. Muito caro. Pelo percurso que a gente anda é muito caro, cara. Olha o trânsito como é que é. Fica muito difícil. E a pessoa que vai trabalhar, ir e voltar para trabalhar fica mais difícil ainda. Atrapalha todo mundo, né? A gente que trabalha no dia a dia aí, o dia inteiro, circulando com o carro, é bem complicado. Apesar do aumento da gasolina, o etanol ainda é uma alternativa para os motoristas, visto que o valor médio de revenda na terceira semana de março era de R$ 5,54 e o máximo de R$ 5,69. Não, o etanol na verdade não compensa muito, porque ele é mais barato, só que ele evapora mais rápido, entendeu? Às vezes quando eu coloco um pouco só para a questão do motor mesmo. Mas geralmente eu boto mais gasolina. Trabalho com etanol, às vezes um preço melhor, né? E também tem o gás, né? Eu coloco sempre etanol como alternativa, né? E eu boto um pouquinho de gasolina aditivada.
De acordo com o PROCON, até o momento, não houve notificação ou autuação de postos, já que todos os estabelecimentos apresentaram documentação compatível com os valores praticados. Ainda segundo o órgão, as equipes não identificaram até agora indícios de irregularidades que caracterizem infração ao Código de Defesa do Consumidor. As fiscalizações seguem acontecendo de forma contínua no município. O trabalho é realizado semanalmente por amostragem e inclui verificação de itens como funcionamento das bombas, clareza na divulgação dos preços, disponibilidade do livro de reclamações e o índice de pureza dos combustíveis. Caso sejam identificados indícios de aumento abusivo, o PROCON pode instaurar um processo administrativo com base no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Nesses casos, os estabelecimentos são notificados e a apuração é encaminhada também para a Secretaria Nacional do Consumidor, responsável por acompanhar e aplicar eventuais sanções. E um homem foi conduzido para a delegacia na manhã desta quarta-feira após ameaçar uma funcionária do Restaurante do Povo, que fica localizado aqui no centro de Petrópolis. Na ocasião, agentes da Guarda Civil Municipal foram acionados pela própria vítima. Quem tem mais informações é a repórter Evelyn Carvalhais. Segundo informações da Guarda Civil Municipal, o homem já vinha causando transtornos no local e no dia anterior havia discutido e proferido ofensas contra a mesma funcionária, fugindo antes da chegada dos agentes. E nesta quarta-feira, após uma nova ameaça, a vítima acionou a equipe que fazia patrulhamento preventivo aqui na região do terminal do centro. E os guardas conseguiram localizar o suspeito nas proximidades. Ele foi conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde o caso foi registrado como ameaça com base no artigo 147 do Código Penal, que prevê prisão de até 6 meses e multa. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn, por suas informações. E uma operação conjunta de fiscalização resultou na autuação de dezenas de motocicletas por irregularidades. A ação aconteceu na rua Washington Luiz, no centro de Petrópolis, na noite de terça-feira, dia 24 de fevereiro. Quem tem mais detalhes é o Jonathan Joras. O foco da operação foi a abordagem de motociclistas em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Entre as infrações fiscalizadas estavam a ausência de carteira de habilitação, uso de escapamentos com ruído excessivo, falta de equipamentos obrigatórios, além de possíveis adulterações de sinais identificadores. Ao todo, 87 motociclistas foram abordados e 35 autos de infração aplicados. Além disso, 5 veículos foram encaminhados para o posto de vistoria e 7 foram removidos para o pátio por diferentes irregularidades. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, a fiscalização também identificou indícios de adulteração em 3 veículos. Neste caso, as ocorrências foram registradas na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. A ação aconteceu na rua Washington Luiz, no centro de Petrópolis, através de uma parceria entre a CPTrans, o Detran e a Polícia Militar. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Jonathan, por suas informações. E policiais militares do 26º Batalhão, em conjunto com a Polícia Civil, realizaram uma operação na comunidade do Alemão, no bairro Retiro, aqui em Petrópolis. A ação terminou com a apreensão de uma grande quantidade de drogas. A ação foi realizada na tarde desta terça-feira, após denúncias indicarem que traficantes utilizavam o local como ponto de armazenamento e distribuição de drogas. Durante a operação, os agentes identificaram suspeitos manuseando os entorpecentes. Os suspeitos fugiram ao perceber a chegada da polícia. Nas buscas, foram apreendidos cerca de 1,7 kg de drogas, entre elas cocaína, crack, maconha e skunk, além de loló e um caderno com anotações do tráfico. Todo o material, já fracionado para venda, foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde o caso foi registrado. O governo do estado do Rio de Janeiro realizou na manhã de terça-feira a cerimônia de passagem de comando da Secretaria de Estado de Polícia Militar. Na solenidade, o Coronel Silvio Guerra assumiu o cargo de secretário e comandante-geral da corporação. Ele substitui o Coronel Marcelo de Menezes Nogueira, que esteve à frente da instituição por quase 2 anos. Quem tem mais informações é o repórter Jonathan Joras.
Durante o evento, o comandante destacou 2 compromissos para a gestão: a valorização dos policiais militares e a ampliação do policiamento ostensivo em todo o estado do Rio de Janeiro. Segundo ele, a efetividade da corporação vai ser baseada na inteligência, planejamento e tecnologia. Ele destacou ainda a importância do fortalecimento das condições de trabalho para os policiais militares, incluindo investimentos em equipamentos, capacitação e assistência para os agentes e familiares. O coronel Silvio Guerra reafirmou o compromisso de enfrentamento do crime organizado, visando a redução de indicadores criminais e aumento na sensação de segurança dos cidadãos fluminenses. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada novamente, Jonathan, por suas informações. E uma operação da Polícia Federal mira um esquema de fraudes bancárias que movimentou mais de 500 milhões de reais. A ação aconteceu na manhã de quarta-feira e envolve diversos estados, incluindo o Rio de Janeiro. A operação, chamada Falax, tem como objetivo desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudes contra a Caixa Econômica Federal. De acordo com as investigações, o grupo também é investigado por estelionato e lavagem de dinheiro. As apurações começaram em 2024, após a identificação de indícios de irregularidades em operações bancárias. Segundo a Polícia Federal, os criminosos aliciavam funcionários da Caixa e de outras empresas para facilitar a movimentação e ocultação de recursos ilícitos. Por essa razão, a Justiça Federal determinou o bloqueio e sequestro de bens, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros, até o limite de 47 milhões de reais. Também foi autorizada a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas. Ao todo, estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão. As ordens foram expedidas pela Justiça Federal de São Paulo e estão sendo cumpridas em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros envolvidos no esquema e aprofundar a origem dos recursos movimentados. E você vai ver no próximo bloco. Câmara de Nova Friburgo aprova nova lei que aposta na participação popular para combater o descarte irregular de lixo na cidade. O número de alunos de ensino superior aumenta em 2023 e 2024. Brasil supera a meta e atinge 66% de crianças alfabetizadas na idade correta. IBGE alerta para quadro preocupante na saúde mental de adolescentes. O governo do estado divulga mais de 3 mil vagas de emprego no Rio. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Estamos de volta. E a Câmara Municipal de Nova Friburgo aprovou o projeto de lei que cria o Programa Municipal de Fiscalização Colaborativa de Resíduos Sólidos. A medida surge em meio ao aumento dos casos de descarte irregular no município. De autoria do vereador Ângelo Gaguinho, o projeto propõe que moradores registrem infrações por meio de fotos ou vídeos, desde que seja possível identificar o autor e o local. Com a comprovação, o infrator poderá ser multado. Além disso, quem fizer a denúncia pode receber até 40% do valor arrecadado com a multa. O pagamento deve ocorrer em até 30 dias após a quitação da penalidade. A lei também garante o sigilo do denunciante, caso seja solicitado. E o tema não é novo na cidade. Desde o ano passado, o descarte irregular de resíduos vem sendo discutido na Câmara, com alertas sobre impactos ambientais e riscos à saúde pública. Durante encontros anteriores, os vereadores destacaram que a prática contribui para a poluição, degradação do solo e alagamentos em períodos de chuva. Com o novo programa, a expectativa é reduzir os casos e ampliar a conscientização da população. A proposta também abre caminho para outras medidas, como a criação de canais de atendimento para o recolhimento correto de entulhos no município. E a Prefeitura de Petrópolis, em parceria com o Governo do Estado e também o Conselho Tutelar, iniciou a organização de ações para enfrentar o crescimento da violência entre jovens nas escolas. A mobilização ocorre após registros recentes de conflitos no ambiente escolar aqui da cidade. Estamos aqui ao vivo com a Evelyn, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta aí pra gente como é que são essas ações, como é que serão feitas essas ações. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, as primeiras atividades estão previstas já para os próximos dias, na Escola Estadual Dom Pedro II, com rodas de conversa e o lançamento de uma campanha de prevenção. Outras unidades, como a Escola Estadual Cardoso Fontes e a Escola Municipal Papa João Paulo II, também vão receber as ações. A iniciativa faz parte da campanha nacional de combate à violência das escolas, que acontece entre os dias 6 e 10 de abril. Durante o período estão previstas atividades de orientação, escuta e diálogo com os estudantes. Entre as ações estão rodas de conversa, palestras, encontros temáticos e atividades educativas, com foco na prevenção de conflitos e na melhoria da convivência dentro das escolas. O Conselho Tutelar participa das ações com foco na mediação de conflitos e no acompanhamento de situações mais sensíveis. As equipes também devem orientar os estudantes sobre canais de apoio e formas de buscar ajuda. A programação deve ser ampliada de forma gradual para outras unidades da rede municipal e estadual, com um calendário que ainda está em construção. A proposta é manter as ações ao longo do ano, base nas demandas identificadas nas escolas. Bom, é uma ação que veio bem a calhar nesse momento, né? Levando em consideração as últimas notícias que saíram aqui na cidade e de forma geral, né? A gente tem visto muitos casos de violência nas escolas, então é uma ação muito importante. Volto com você, Mariana. Pois é, Evelyn, essas ações que serão realizadas pela Prefeitura em conjunto com o Governo do Estado e também o Conselho Tutelar são muito importantes, principalmente agora, como você falou, a gente tem visto um aumento de casos de brigas nas escolas e o mais recente aconteceu no início dessa semana, então assim, é um assunto que está à tona, então é muito importante que esses alunos fiquem conscientes da situação. Evelyn, muito obrigada por suas informações. E o número de estudantes no ensino superior voltou a crescer no Brasil. Entre 2023 e 2024, o país ultrapassou a marca de 10 milhões de matriculados, segundo um levantamento da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. O avanço é maior do que o crescimento da população na maioria dos estados e reflete mudanças no perfil dos estudantes, principalmente com a expansão do ensino à distância.
Ao todo, são 10,23 milhões de alunos no ensino superior. Esse número é maior do que toda a população de Pernambuco. O crescimento no período foi de 2,5%. A maior parte dessas matrículas está na rede privada. De cada 10 estudantes, 8 estão em faculdades ou centros universitários particulares. E o ensino à distância também ganhou espaço e, pela primeira vez, superou o presencial. Hoje, 50,7% dos alunos estão no EAD, contra 49,3% no modelo tradicional. E mesmo com a desaceleração após a pandemia, esse formato segue em expansão. E apesar do aumento no número de matrículas, um dos principais desafios ainda é manter os alunos na universidade. Os dados mostram que muitos acabam desistindo antes mesmo de concluir o curso. Em 2024, a evasão atingiu níveis preocupantes. No ensino público, 1 em cada 4 estudantes abandonou a graduação. Já na rede privada, o índice é ainda maior, com a desistência de 2 a cada 5 alunos. Entre os cursos mais procurados, o destaque vai para pedagogia, enfermagem e administração no ensino à distância privado. Já no presencial, direito, psicologia e enfermagem lideram a demanda. Nas universidades públicas, predominam cursos de formação de professores, como pedagogia, história e letras. E o Brasil superou a meta de crianças alfabetizadas na idade certa ao alcançar 66% dos estudantes aptos a ler e escrever ao final do segundo ano do ensino fundamental. O resultado foi divulgado em Brasília pelo governo federal. O percentual de 66% significa que 2 a cada 3 crianças que concluíram essa etapa de ensino em 2025 estavam alfabetizadas. A meta inicial era chegar a 64%, mas o país ultrapassou o objetivo e agora a expectativa é alcançar 70% no próximo ano. Os dados foram apresentados durante a cerimônia do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, que reconhece iniciativas de estados e municípios na área. Ao todo, 4.710 municípios e 18 estados foram premiados, nas categorias Ouro, Prata e Bronze. O selo Ouro foi concedido a 11 estados e mais de 2.000 municípios, enquanto 6 estados e 1.890 municípios receberam o Prata. Já o Bronze foi entregue a um estado e mais de 500 municípios. O objetivo do programa é incentivar políticas públicas voltadas para a alfabetização, respeitando as realidades de cada região. O compromisso também busca recuperar a aprendizagem de alunos do 3º ao 5º ano impactados pela pandemia de Covid-19. Além do avanço na alfabetização, o governo destaca que a evasão escolar caiu pela metade nos últimos 3 anos. As matrículas em tempo integral também cresceram, passando de 15% para mais de 25%. Vale destacar que a meta do governo federal é chegar a 80% de crianças alfabetizadas até 2030, ampliando o acesso à educação e reduzindo desigualdades no país. Olha só, gente, agora um alerta importante sobre a saúde mental dos jovens brasileiros. Dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE mostram que uma parte expressiva dos adolescentes enfrenta sofrimento emocional, com impactos diretos na qualidade de vida. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ouviu mais de 118 mil estudantes entre 13 e 17 anos em todo o Brasil. Os resultados mostram que 3 em cada 10 adolescentes afirmaram se sentir tristes sempre ou na maioria das vezes, e uma proporção semelhante disse já ter tido vontade de se machucar de propósito. O levantamento aponta ainda que 42,9% dos estudantes se sentem irritados ou nervosos com frequência. Outro dado que chama atenção é a sensação de desamparo, onde mais de 1/4 dos jovens afirmou sentir que ninguém se preocupa com eles. A pesquisa também revela que menos da metade dos alunos estuda em escolas com suporte psicológico e apenas cerca de 1/3 tem acesso a profissionais de saúde mental nas instituições. Os indicadores são ainda mais graves entre as meninas, que apresentam maiores níveis de tristeza, insatisfação corporal e autoagressão. Entre os estudantes que sofreram lesões, cerca de 100 mil relataram ter se machucado de forma intencional nos últimos 12 meses. A pesquisa também destaca a relação com a família, com parte dos adolescentes relatando falta de compreensão dos responsáveis e casos de violência física dentro de casa. Por essa razão, especialistas alertam para a necessidade urgente de políticas públicas, principalmente voltadas às diferenças entre meninos
e meninas. Em caso de sofrimento emocional, a orientação é buscar ajuda em serviços de saúde, escolas ou com pessoas de confiança. Vale lembrar que o Centro de Valorização da Vida oferece apoio gratuito 24 horas por dia pelo telefone 188, além de atendimento online com total sigilo. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos convocou nesta terça-feira 1.860 candidatos para vagas remanescentes da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado. A convocação foi publicada no Diário Oficial da União, onde está disponível para o público. As vagas ainda não preenchidas equivalem a 21% do total das 8.573 vagas ofertadas no certame de 2024, considerando tanto as vagas originalmente previstas em edital quanto aquelas autorizadas posteriormente. Os cargos que exigem curso de formação na Escola Nacional de Administração Pública e os de agências reguladoras ficaram de fora dessa nova chamada do dia 24 de março. As vagas remanescentes do chamado Enem dos concursos abrangem 131 cargos diferentes em diversos órgãos federais. Entre as atividades estão gestão pública ao planejamento governamental, as políticas agrárias, a produção de dados e ao desenvolvimento científico e tecnológico. E o governo do estado está disponibilizando esta semana 3.471 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego, são oferecidas 1.564 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.907 vagas, sendo 189 ofertadas pela Fundação Moody's e 1.718 pelo Centro de Integração Empresa e Escola. Na região metropolitana, os salários, que podem chegar a R$ 4.863, são oferecidos no município de Belfor Roxo para assentador de manilha, encarregado de obras, operador de escavadeira, operador de retroescavadeira, operador de rolo compactor, pedreiro e vigia. Existem ainda 89 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência, com salários que variam de 1 a 2 salários mínimos. As vagas são para funções como ajudante de açougueiro, atendente do setor de frios e laticínios, atendente de padaria, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção e operador de vendas em diferentes regiões e todas sem exigência de experiência. Na região serrana, todas as 170 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de 1 a 2 salários mínimos para funções como de auxiliar financeiro, auxiliar geral de conservação de vias permanentes, biólogo, farmacêutico, gerente de restaurante, gerente geral de vendas e supervisor de produção. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 235 oportunidades, tais como ajudante de analista de recursos humanos, barman e técnico operacional de serviços dos Correios com diferentes níveis de escolaridade e salários. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas são distribuídas pelo setor de serviços e comércio. A maioria dos empregadores pede o ensino fundamental completo e oferece até 2 salários mínimos. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASET, NIS, NIT e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda. Além disso, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Moody's e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece esta semana 189 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico. Para se candidatar, basta acessar www.moodys.org.br. Já o CIEE oferece 1.718 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque já temos o Correio Esportivo. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou
e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisélio. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. Como prometido, vamos agora para o Correio Esportivo com as principais notícias do mundo do esporte, com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Olá, começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar em tênis, vôlei e, é claro, no futebol. Começando no tênis, Bia Haddad Maia ajustou seu planejamento para a temporada de Saibro e não disputará mais o WTA 500 de Charleston, nos Estados Unidos, torneio que estava previsto para a agenda para a próxima semana. Além desse, a brasileira também desistiu de disputar a Billie Jean King Cup e, por isso, a jovem tenista Vitória Barros está entre os convocados para defender o Brasil no Grupo Américas 1, que será disputado entre os dias 8 e 11 de abril, em Ibagué, na Colômbia. E agora, trocando de quadra, a central Carol Gataz, de 44 anos, anunciou a aposentadoria do vôlei. A despedida da atleta das quadras foi nesta terça-feira no duelo do Praia Clube contra o Tijuca, pela última rodada da fase classificatória da Superliga Feminina. Medalhista olímpica de prata em Tóquio em 2021, Carol se recupera desde março do ano passado de uma grave lesão no joelho esquerdo, lesão que foi o segundo problema físico grave em menos de 3 anos e com certeza está relacionada à aposentadoria. Toledo, a gente pode destacar aqui que é uma grande perda para o nosso vôlei nacional, uma grande atleta, participante inclusive de Olimpíadas, de Copas do Mundo, e realmente é muito ruim quando uma atleta assim se aposenta. Porém, é claro, a gente fica feliz por tudo que ela conseguiu conquistar na carreira e também, é claro, a gente tem que destacar, aposentar com 44 anos é realmente um nível e uma longevidade muito positiva. Exatamente, em qualquer esporte eu diria, né, 44 anos é uma idade muito avançada, claro, para o esporte profissional de alto nível, é claro, uma hora as dores vão aumentando, todo atleta joga, ele se acostuma a jogar com dor, mas com 44 anos, é claro, as dores são ainda maiores. Exatamente, e ela teve todas essas questões de lesão, então é aquele momento que ela realmente tirou e falou, agora é hora de parar,
e ela parou por cima, ainda conseguiu jogar em alto nível, estava disputando a Superliga e, é claro, é uma grande atleta que fica na história do nosso vôlei, sem dúvida nenhuma, principalmente... Foi bem campeão sempre pela seleção em todos os clubes que passou. E, é claro, conseguiu essa medalha de prata nas Olimpíadas de 2021 e vai estar sempre marcada na história do nosso vôlei brasileiro. E agora, partindo para o mundo do futebol, nós vamos falar de sorteios. O primeiro deles, é claro, é o da Copa Libertadores, que tem 6 brasileiros disputando a competição. Toledo, nós temos 8 grupos no total, são muitos times, mas 6 brasileiros e cada um em um grupo, então vão ser os que a gente vai dar destaque. E, é claro, um destaque maior para os cariocas. E a gente já começa falando do grupo A, que a gente tem o campeão da edição passada, o Flamengo, que vai jogar contra o Estudiantes de La Plata e também contra o Cusco e o Deportivo de Medellín. Exato, são jogos que podem ser complicados, mas assim, contra o Estudiantes, o Flamengo jogou na última Libertadores, foi um confronto muito difícil, levando em consideração principalmente o jogo na Argentina, o time é muito forte lá, mas assim, é um grupo tranquilo, levando em consideração os outros dois, mas é claro que ainda pode ter um sufoco, afinal, o Flamengo foi campeão no ano passado, mas teve bastante sufoco na fase de grupos, correndo até risco de não se classificar. Exatamente, e a gente também destaca nesse mesmo grupo do Flamengo que a gente tem o Cusco, um estreante da Libertadores e mais que tem uma altitude muito grande. Então tem toda essa questão, a altitude sempre é um problema para os brasileiros. Olha, a gente tem o grupo C, tem o Fluminense, Bolívar, time muito complicado também pela altitude, o Deportivo Laguaira e o Independente Rivadavia, que também é um estreante na competição. O grupo do Fluminense a gente já tem uma facilidade maior, diria eu, porque tirando o Bolívar, que realmente é um clube muito tradicional, mas é um clube tradicional que normalmente você perde, sei lá, de 2-0 lá fora e depois você ganha de 4 aqui no Brasil, Exato. Porque realmente é um time que ele é muito forte na altitude, mas fora dela ele tem muita dificuldade técnica. E os dois outros, vou ser muito sincero, eu nunca nem tinha ouvido falar antes dessa Libertadores, então realmente são times mais fáceis, vamos dizer assim. O Deportivo Laguaira já teve em outras edições da Libertadores, sempre foi aquele patinho feio nas competições, sempre é aquele time que tá ali, mas não sabe como chegou, basicamente. E o Independente Rivadavia fez uma campanha muito boa no Campeonato Argentino na última temporada e agora estreia, e é um time com uma incógnita também. Exatamente. E agora falando um pouco mais rápido dos outros times, dos outros grupos aqui na realidade, que não tem os clubes cariocas, que são, é claro, o nosso foco, a gente vai para o grupo D, que é justamente o grupo da morte dessa Libertadores. Que a gente tem Boca Juniors, Cruzeiro, nosso brasileiro, Universidade Católica e Barcelona de Guayaquil. Todos times muito qualificados. O mais fraco é a Universidade Católica, que ainda assim é um time bem tradicional. Com certeza. O Boca, todo mundo sabe, é um dos times, é um dos maiores campeões da Libertadores e todo mundo tem aquele medo de jogar lá na La Bombonera, principalmente por conta da torcida. A gente tem o Cruzeiro, que não está numa fase tão boa, e o Barcelona, que com certeza era um dos times mais fortes desse grupo D. E depois a gente parte para o grupo E, que a gente tem Peñarol, Corinthians, Santa Fé e Platense. Platense também outro estreante da Copa Libertadores. E depois o grupo F. Temos Palmeiras, Cerro Porteño sempre joga contra o Palmeiras, Junior Barranquilla e Sporting Cristal. Mais uma vez um grupo muito fácil. Exatamente. E por fim, nós temos o grupo G, e aí temos LDU, Lanús, Always Red e Mirassol, outro estreante, mas o nosso estreante aqui do Brasil, que começou esse ano bem mal, né, Toledo? Exatamente, começou muito mal e deu um azar muito grande nesse sorteio, são jogos com certeza muito difíceis. E depois da Libertadores, a gente, querendo ou não, desce um pouco o nível e vamos para a Sul-Americana, que também tem clubes do nosso país. Hugo, a gente começa na Sul-Americana pelo grupo B, já que no grupo A a gente não tem nenhum representante do Brasil. E a gente tem nesse grupo B Atlético Mineiro, Cienciano, Porto Cabelo e Juventude. No grupo C nós temos São Paulo, Milionários, Bolton Rivers e O'Higgins. Todos nesses grupos, eu acho que os brasileiros são os principais candidatos a passar em primeiro. E depois a gente parte para o grupo D, que nós temos Santos, São Lourenço, Deportivo Cuenca e Recoleta. A gente tem no grupo E também um grupo bem complicado, que a gente tem Racing, Caracas, Independente e um time carioca, que é o Botafogo. Exatamente. O grupo mais difícil, com certeza. O grupo mais difícil, a gente tem o Racing, para mim, tirando os times do Brasil, é o time mais forte de todos. A gente ainda vai falar do River Plate,
mas para mim, sem dúvida nenhuma, o Racing é o mais forte fora aqui do Brasil. Depois no grupo F nós temos Grêmio, Palestino, City Torque e também Deportivo Riestra. Mais um grupo que o brasileiro é sempre o favorito. E depois temos também no grupo G Olímpia, Vasco, Audax Italiano e Barracas Central. Também eu diria que é um grupo que a gente pode ter uma complicação, principalmente por conta do Olímpia, que é um time bem forte. E o último grupo, grupo H, River Plate, Red Bull Bragantino, Blumen e Carabobo. Realmente esse daqui é um grupo um pouco mais fácil, tirando o River Plate, que é um time muito difícil, e o Bragantino tem toda a chance de se classificar para a próxima fase. Lembrando que na Copa Sul-Americana só passa o primeiro lugar para as oitavas direto. Os outros times que ficam em segundo vão para aquele playoff que pegam os bichos-papões, vamos dizer assim, da Copa Libertadores, os times que ficam em terceiro lugar. E para finalizar o assunto de futebol da edição de hoje, nesta quinta-feira nós temos o amistoso da seleção brasileira contra a França. E no meio de algumas incertezas, vamos escalar aqui o nosso time do Brasil para essa partida. Toledo, a gente tem diversas desconvocações, diversos cortes e outros jogadores sendo escalados, o que gera um pouco de incerteza, justamente como você mesmo falou. Então, eu acho que no gol a gente tem uma das posições mais fáceis, vamos dizer assim, porque das segundas opções, eu diria que o Ederson tem que ser titular. Com certeza, levando em consideração, é claro que o Alisson foi cortado, com certeza o Alisson é sempre titular, mas como ele não tá, tem que ser o Ederson. Exatamente. Aí na defesa, Douglas Santos, para mim na esquerda, realmente ele é o jogador que tem que jogar. A gente tem também o Kaique Bruni, que eu acho que precisa de um teste durante essa data FIFA, porém eu acho que é contra a Croácia, contra a França eu acho que tem que ser um jogador que está mais certo. E na zaga, testaria o Bremer e botaria o Léo Pereira para ver como que ele vai se portar pela seleção. O Ancelotti, inclusive, já confirmou que ele vai jogar. Exato. Já confirma, né, claro. O Léo Pereira, eu colocaria também o Marquinhos, que é o titular e também é um dos principais capitães dessa seleção. Exatamente, mas o Marquinhos não vai jogar, já foi anunciado pelo Ancelotti, então por isso a gente está falando dessa substituição. E na lateral direita eu acho que não tem como muito fugir não, é o Wesley, o lateral, tá jogando muito bem na ala esquerda. Com certeza. Aí no meio de campo que a gente tem muitas opções boas, né, Hugo? Exatamente. Mas eu acho que a base já está formada, vai ser Casemiro e Andrei Santos. Entre os nomes convocados, inclusive, para mim esses são os dois melhores, mas eu queria ver pelo menos em um pouquinho do jogo o Gabriel Sara jogando na posição ali do Andrei. Estreia dele, né? Aí no ataque a gente tem muitas opções boas também, que eu colocaria, claro, Rafinha na ponta direita. No ataque começaria com o Endrick, que está muito bem nessa temporada, e Vinícius Júnior, e ao longo do jogo com certeza mexeria bastante, porque tem muita opção boa, tem o Ryan também na primeira convocação. Exatamente, eu manteria esses jogadores, e para finalizar esse quarteto de ataque que vai ser o da seleção, eu colocaria também o Matheus Cunha, que ele desce um pouco e faz ali uma posição de segundo atacante, meio armando o jogo, para justamente completar esse ataque da seleção. Diria que a seleção tem uma base muito boa, a questão mesmo nessa Copa do Mundo e nessa data FIFA para mim vai ser a defesa. Com certeza. E para poder finalizar a nossa edição de hoje, neste fim de semana foi celebrado o Dia Mundial da Síndrome de Down. E Teresópolis sediou a primeira Copa Ecoar de Jiu-Jitsu no ginásio poliesportivo Pedrão. A iniciativa tem o esporte e a inclusão social como foco e reuniu cerca de 700 atletas jovens e crianças oriundos de 32 dos 87 núcleos do projeto Ecoar. O evento reuniu participantes familiares e profissionais, transformando o tatame em um grande espaço de superação, aprendizado e celebração da diversidade. Toledo, com essas informações nós encerramos mais uma edição do Correio Esportivo. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Muito obrigada, Hugo e Gabriel, pelos principais destaques do mundo do esporte. E você vai ver no próximo bloco. Gás do Povo chega a 15 milhões de famílias em todo o país. Mercado eleva a previsão da inflação para 4,17% em 2026. Receita Federal libera consulta a lote da malha fina do imposto de renda. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz.
Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E o programa Gás do Povo passou a atender quase 15 milhões de famílias em todos os municípios do Brasil. A nova etapa de expansão começou no início desta semana com um investimento de quase R$ 1 bilhão apenas em março. Nesta fase, cerca de 9 milhões e 400 mil novas famílias passam a receber o benefício que garante a retirada gratuita do botijão de gás de 13 quilos em revendas credenciadas. Com a ampliação, o programa triplica o número de beneficiários e se consolida como uma das maiores iniciativas de acesso ao cozimento limpo no mundo. A política substitui o modelo de repasse em dinheiro pela entrega direta do gás, com o objetivo de aumentar a efetividade e garantir o acesso ao insumo essencial para o preparo de alimentos. A meta do governo é viabilizar cerca de 65 milhões de recargas por ano. Vale destacar que o Gás do Povo foi implementado de forma gradual, começou em novembro de 2025, atendendo 1 milhão de famílias. Agora, foi ampliado e alcança todo o território nacional. A iniciativa incorporou automaticamente famílias que já recebiam o auxílio gás e ampliou o número de revendas credenciadas. Para receber o benefício, é preciso ser beneficiário do Bolsa Família, ter pelo menos 2 pessoas na família, ter renda per capita de até meio salário mínimo, estar com um cadastro único atualizado e CPF regular. O benefício pode ser acessado pelo aplicativo Meu Social, pelo cartão do Bolsa Família,
cartão de débito da Caixa ou informando o CPF na revenda credenciada com confirmação por SMS. A consulta pode ser feita pelo aplicativo, pelo site do Ministério do Desenvolvimento Social, Portal Cidadão Caixa ou pelo telefone 0800 726 0207. E o mercado financeiro elevou a previsão da inflação para este ano, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central. A estimativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo passou de 4,1% para 4,17% em 2026. A projeção segue dentro do intervalo da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 3%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Mesmo assim, a alta representa a segunda semana consecutiva de aumento nas expectativas, em meio às incertezas econômicas influenciadas pelas tensões no Oriente Médio. Em fevereiro, a inflação oficial ficou em 0,7%, puxada principalmente pelos setores de transporte e educação. No acumulado de 12 meses, o índice recuou para 3,81%, ficando abaixo de 4% pela primeira vez desde maio de 2024. Para controlar a inflação, o Banco Central utiliza a taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está em 14,75% ao ano. Na última reunião, o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa em 0,25 ponto percentual em um movimento mais cauteloso diante do cenário internacional. A expectativa do mercado é que a Selic termine 2026 em 12,5% ao ano, enquanto para os anos seguintes a tendência é de queda gradual. Em relação ao crescimento econômico, a previsão do Produto Interno Bruto subiu levemente, de 1,83% para 1,84% este ano. Para os próximos anos, o mercado projeta um crescimento moderado, com expansão de até 2% ao ano. Já a cotação do dólar deve encerrar 2026 em torno de R$ 5,40, segundo as estimativas das instituições financeiras. E vamos agora para a previsão do tempo. Gente, já estamos na quinta-feira, amanhã, sexta-feira, sextou por aqui. Mas é claro, a gente quer saber como é que fica o tempo e também as temperaturas, e por isso já estou aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que é quem vai trazer essas informações pra gente. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? E aí, como é que fica o tempo aqui para as cidades da nossa região de cobertura? Mariana, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, eu já adianto que para essa sexta-feira, para o nosso sextou, temos a previsão de chuva para todas as cidades aqui da nossa região de cobertura, começando por Nova Friburgo, onde o dia será de sol com nevoeiro de manhã e pancadas de chuva à tarde. Noite com poucas nuvens. E os termômetros vão variar entre a mínima de 15 e a máxima de 25 graus Celsius. Em Teresópolis, a sexta será de sol com nevoeiro pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. E as temperaturas variam entre a mínima de 16 e máxima de 26 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, o dia seguirá a tendência de Friburgo. A sexta-feira será de sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e para a noite o tempo volta a ficar aberto. Os termômetros podem variar entre a mínima de 16 e máxima de 25 graus Celsius. Agora, partindo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul a previsão indica que será uma sexta de sol com chuva pela manhã e diminuição de nuvens na parte da tarde. À noite, com pouca nebulosidade, e os termômetros vão variar entre a mínima de 19 e máxima de 28 graus Celsius. E Mariana, para a gente finalizar aqui a nossa previsão do tempo por 3 dias, onde terá um dia de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde também, assim como em Paraíba do Sul. Já à noite será com pouca nebulosidade. E as temperaturas vão variar entre a mínima de 19 e máxima de 29 graus Celsius. Mariana, a gente pode perceber que tanto na região serrana quanto na região centro-sul, as duas cidades da região centro-sul têm previsões parecidas e as 3 cidades da região serrana a mesma coisa. Pois é, Jonathan. Curioso que aconteceu a mesma coisa na previsão de hoje, quinta-feira, que era sem chuva aqui para as 3 cidades da região serrana, mas com chuva para a região centro-sul do estado. E agora, para amanhã, sexta-feira, tem previsão de chuva para todas as cidades aqui da nossa região de cobertura. E as previsões muito parecidas nas 3 cidades da região serrana e nas 2 do centro-sul do estado, como você mesmo disse. Mas as temperaturas seguem altas, dá para aproveitar o sextou e vai ser chuva passageira, como você mesmo trouxe também. No mais, Jonathan, muito obrigado por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo.
Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br, as nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã, os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias para o nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui. E é claro, amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 13h. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.